Olá, bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa do filme Sextet, uma comédia que mistura situações muito engraçadas com temas bem atuais como tecnologia, privacidade digital e a vida de um casal moderno. Esse é aquele tipo de filme que começa como uma ideia simples, mas acaba virando uma confusão enorme por causa da internet e da nuvem, mostrando como algo privado pode sair completamente do controle em poucos minutos. Nesse vídeo, eu vou explicar de forma clara e direta como é a história do filme, quais são os pontos positivos e negativos, como são as atuações dos atores principais, e também se esse filme realmente vale a pena assistir ou não. Vou falar sobre o humor, sobre o desenvolvimento dos personagens e sobre como o filme tenta equilibrar comédia com situações mais reais do dia a dia de um relacionamento. A ideia aqui não é só contar a história, mas também ajudar você a entender se esse filme combina com o seu estilo, se ele é realmente divertido ou se acaba sendo só mais uma comédia comum de Hollywood. Então, se você gosta de análises simples, explicadas de forma fácil e direta, já se inscreve no canal Ali Explica, deixa o like e fica comigo até o final do vídeo. Sextet é uma comédia lançada em 2014 dirigida por Jake Kasdan, que mistura humor, crítica social e temas contemporâneos relacionados à privacidade digital e à vida conjugal em tempos de internet e dispositivos conectados. O filme acompanha um casal casado que tenta reacender a paixão em seu relacionamento, mas acaba se envolvendo en una situación embarazosa cuando un video íntimo grabado por eles é acidentalmente compartilhado na nuvem e começa a circular sem controle. A partir desse incidente, a história se desenrola como uma sequência de tentativas cada vez mais desesperadas e cômicas para recuperar o material antes que ele seja visto por outras pessoas. A narrativa gira em torno de Jay e Annie, um casal que já está junto há muitos anos e que, como muitos casais de longa data, enfrenta a rotina, a falta de tempo e o desgaste natural da intimidade. Logo no início do filme, fica claro que ambos ainda se amam, mas perderão a espontaneidade e o entusiasmo que tinham no começo da relação. Annie, que está sobrecarregada com responsabilidades familiares e profissionais, sente que sua vida se tornou previsível demais. Jay, por sua vez, tenta manter uma imagem mais descontraída e otimista, mas também percebe que a relação entrou em uma zona de conforto pouco excitante. Essa insatisfação mútua os leva a buscar formas de reacender a conexão física e emocional. Em uma tentativa de quebrar a monotonia, Annie sugere que eles gravem um video íntimo para apimentar a relação. Inicialmente, Jay fica hesitante, mas acaba concordando. O casal decide gravar um video longo e criativo, explorando diversas posições e situações ao longo de várias horas. O que deveria ser um momento privado e divertido se transforma em um registro extenso e acidentalmente complexo. A principal complicação surge porque, ao final da gravação, o video é salvo automaticamente em um serviço de armazenamento em nuvem sincronizado com vários dispositivos antigos que Jay havia apresentado a amigos, familiares e conhecidos ao longo dos anos. A partir desse ponto, o enredo se transforma em uma corrida contra o tempo. Jay e Annie descobrem que o video não está apenas em um único dispositivo, mas espalhado em múltiplos tablets distribuídos como presentes. O casal entra em pânico ao perceber que, a qualquer momento, alguém pode acessar o conteúdo comprometedor. Essa descoberta desencadeia uma série de situações absurdas, nas quais eles precisam invadir casas, engañar conhecidos e recuperar dispositivos sem levantar suspeitas. Ao longo dessa jornada, o filme explora de forma cômica a dependência moderna da tecnologia e o pouco entendimento que muitas pessoas têm sobre como a nuvem e a sincronização de dados funcionam. Jay, que se considera relativamente experiente em tecnologia, percebe que na verdade não compreende completamente o alcance dos serviços digitais que utiliza. Annie, por outro lado, é mais prática e direta, mas também se vê forçada a participar das situações cada vez mais ridículas que surgem na tentativa de apagar o video da internet. Um dos aspectos centrais do filme é a dinâmica do relacionamento entre os protagonistas. Enquanto enfrentam o problema principal, eles também acabam discutindo questões mais profundas sobre confiança,
rotina e expectativas no casamento. O incidente do video funciona como catalisador que expõe inseguranças e frustrações que estavam escondidas sob a superfície da relação. Em muitos momentos, o humor do filme é combinado com diálogos que revelam vulnerabilidades emocionais dos personagens, especialmente sobre o medo de envelhecer, de perder a atração mútua e de se tornar irrelevante dentro do próprio relacionamento. Conforme a história avança, Jay e Annie percorrem diferentes locais para tentar recuperar os dispositivos. Eles precisam lidar com situações embaraçosas envolvendo amigos, vizinhos e até pessoas do ambiente profissional de Annie, que trabalha em uma empresa ligada à internet e à produção de conteúdo. Essa conexão com o mundo digital é importante para o desenvolvimento da trama, pois mostra o contraste entre a vida pessoal dos personagens e o universo tecnológico que amplifica o problema. O filme também introduz personagens secundários que contribuem para o tom cômico da narrativa. Entre eles estão amigos do casal, que servem como alívio cômico e também como obstáculos involuntários na missão de recuperar os dispositivos. Em muitos casos, esses personagens acabam se envolvendo sem saber a verdadeira razão do comportamento estranho de Jay e Annie, o que gera mal-entendidos e situações constrangedoras. O elemento recorrente é a forma como o casal precisa improvisar constantemente. Eles utilizam desculpas cada vez mais absurdas para entrar em casas, acessar contas e recuperar chaves. Essa escalada de improvisações cria ritmo acelerado na narrativa, com cenas curtas e sequenciais que mantêm a energia cômica do filme. Ao mesmo tempo, o desespero crescente dos protagonistas aumenta a tensão, mesmo dentro de contexto de comédia. Além do aspecto humorístico, o filme também faz uma crítica leve à cultura da exposição digital. A facilidade com que informações pessoais podem ser armazenadas, compartilhadas e basadas e retratadas como algo perigoso e muitas vezes mal compreendido pelos usuários. O video íntimo do casal simboliza essa vulnerabilidade, mostrando como algo privado pode rapidamente se tornar público em ambiente conectado. Em determinado momento da história, Jay e Annie começam a perceber que o problema não é apenas técnico, mas também emocional. O incidente força a ambos a refletirem sobre o que significa intimidade em mundo onde tudo pode ser gravado e potencialmente compartilhado. Essa reflexão adiciona uma camada mais séria ao filme, ainda que o tom geral permaneça leve e voltado para a comédia. À medida que o clímax se aproxima, o casal finalmente consegue reunir a maioria dos dispositivos, mas ainda enfrenta o risco de que o video tenha sido acessado por outras pessoas. Essa possibilidade gera uma mistura de alívio e ansiedade, já que eles não sabem exatamente até onde o conteúdo pode ter se espalhado. O filme mantém essa tensão até os momentos finais, utilizando o humor para aliviar situações potencialmente desconfortáveis. No desfecho, Jay e Annie conseguem resolver o problema de forma relativamente satisfatória, embora não sem antes passarem por uma série de situações embaraçosas e reveladoras. Mais importante do que a recuperação do video, o casal acaba fortalecendo sua relação ao longo do processo. Eles percebem que, apesar dos conflitos e das inseguranças, ainda existe uma conexão emocional e física entre eles que pode ser renovada. O final do filme sugere uma reconciliação e entendimento mais profundo sobre os desafios da vida conjugal moderna. Jay e Annie saem da experiência com uma visão mais madura sobre privacidade, tecnologia e comunicação dentro do relacionamento. Embora o incidente tenha sido caótico e constrangedor, ele também serviu como uma oportunidade de crescimento pessoal e conjunto. Em resumo, Sex Chat combina comédia física, situações absurdas e uma crítica contemporânea sobre tecnologia e privacidade digital. A história usa o evento extremamente embaraçoso como ponto de partida para explorar temas mais amplos sobre casamento, intimidade e a forma como a tecnologia influencia a vida moderna. O resultado é filme leve, com ritmo acelerado e foco no humor de situações, mas que também oferece momentos de reflexão sobre relacionamentos e o impacto do mundo digital na vida pessoal. O filme Sex Chat reúne elenco de comédia experiente de Hollywood,
Com destaque para atores que jatinam forte ligacao como género humorístico e também com produções voltadas para o cotidiano contemporâneo. O trabalho do elenco é essencial para equilibrar o tom do filme, que mistura situações absurdas com momentos de intimidade emocional e crítica à tecnologia. Cada ator contribui de forma específica para construir a dinâmica do casal protagonista e o universo caótico que se forma ao redor do incidente central da história. O protagonista masculino, Jay, é interpretado por Jason Segel. Ele é um ator conhecido por sua habilidade em interpretar personagens comuns, com uma mistura de vulnerabilidade emocional e humor físico. Em Sex Tape, Segel dá vida a um homem que tenta manter a imagem de marido divertido e relaxado, mas que ao mesmo tempo demonstra insegurança diante da rotina do casamento e das pressões da vida adulta. O trabalho dele no filme é marcado por expressões exageradas de pânico e desconforto, especialmente quando o personagem percebe a gravidade da situação envolvendo o vídeo íntimo. Jason Segel também traz para o papel uma naturalidade cômica que ajuda a tornar o personagem mais humano. Mesmo em cenas absurdas, ele consegue manter uma base emocional crível, o que impide o filme de se tornar apenas uma sequência de piadas desconectadas. Sua atuação combina humor físico, reações espontâneas e momentos de sinceridade emocional, principalmente nas discussões com a personagem de sua esposa. Ele também explora bem o contraste entre confiança tecnológica superficial e total desespero quando as coisas saem do controle. A protagonista feminina, Annie, é interpretada por Cameron Diaz. Ela traz para o filme uma energia forte, direta e altamente expressiva, característica de muitos de seus papéis em comédias românticas e filmes de humor mais ousado. No papel de Annie, Diaz interpreta uma mulher que está sobrecarregada com responsabilidades familiares e profissionais, e que sente que sua vida perdeu parte da espontaneidade. Sua atuação é marcada por uma mistura de frustração, determinação e sarcasmo. Cameron Diaz tem um papel fundamental no equilíbrio da narrativa, pois sua personagem frequentemente suma liderança nas situações de crise. Enquanto o personagem de Jason Segel tende a entrar em pânico ou improvisar de forma desorganizada, Annie se mostra mais prática e objetiva. Diaz explora bem essa dinâmica, criando uma personagem que é ao mesmo tempo emocionalmente complexa e extremamente cômica. Suas reações exageradas em momentos de desespero são uma das principais fontes de humor do filme, mas ela também consegue transmitir vulnerabilidade em cenas mais íntimas. A química entre Jason Segel e Cameron Diaz é dos pilares do filme. Ambos os atores trabalham juntos para construir um casal que parece ter uma história longa e realista, com momentos de carinho, irritação e cumplicidade. Essa relação é essencial para que o público acredite no conflito central da trama, que depende da ideia de que dois adultos em relacionamento estável ainda podem se envolver em situações extremamente caóticas e embaraçosas. Outro ator importante no elenco é Bob Lowe, que interpreta Hank Rosenbaum, o chefe de Annie. Lowe traz ao filme uma presença carismática e levemente caricatural, representando o arquetipo do chefe moderno que está envolvido com tecnologia, mídia e inovação digital. Seu personagem é importante porque conecta o universo pessoal do casal ao mundo profissional de Annie, aumentando as consequências do incidente do vídeo. Rob Lowe utiliza um estilo de atuação que mistura charme e excentricidade. Ele interpreta Hank como alguém excessivamente confiante e entusiasmado com novas ideias tecnológicas, o que contrasta com a confusão prática enfrentada pelos protagonistas. Sua presença no filme também ajuda a ampliar o tema da exposição digital, já que ele representa o ambiente corporativo onde a tecnologia é vista como algo positivo e ilimitado, sem sempre considerar seus riscos. Outro destaque do elenco é Bob Corddry, que interpreta Robbie, dos amigos do casal. Corddry é conhecido por seu estilo de comédia mais caótico e improvisado, e em Sex Tape ele desempenha papel de alívio cômico constante. Seu personagem é envolvido em várias situações absurdas que ajudam a impulsionar o enredo e complicar ainda mais a missão de recuperar os dispositivos. Rob Corddry trabalha com humor mais físico e exagerado, frequentemente reagindo de forma inesperada a situações em que se encontra. Ele contribui para o ritmo acelerado do filme,
criando momentos de pausa cómica entre as sequências mais intensas da busca pelos tablets. Seu personaje também ajuda a ilustrar como amigos bem intencionados podem, sem querer, aumentar o caos em uma situação já complicada. O elenco secundário também inclui Ellie Kemper, que interpreta Pez, uma das amigas próximas do casal. Ellie Kemper traz su estilo de atuação mais leve e inocente, conhecido por seus papéis em comédias de ambiente social e cotidiano. Em Sex Tape, sua personagem serve como contraste para o caos dos protagonistas, oferecendo uma presença mais estável e ingênua em meio a situações embaraçosas. Ellie Kemper contribui para o filme como um tipo de humor mais sutil, baseado em reacoes e diálogos rápidos. Sua atuação ajuda a equilibrar o tom do filme, evitando que ele se torne excessivamente exagerado. Tess também funciona como um elemento narrativo importante, já que sua interação como casal ajuda a criar situações inesperadas durante a tentativa de recuperar os dispositivos. Outro nome relevante no elenco é Nat Faxon, que interpreta o papel de Ray. Faxon é um ator conhecido por seu humor mais discreto e observacional, e sua atuação no filme segue essa linha. Ray é um dos amigos do casal e participa de momentos importantes da trama, principalmente nas situações em que o grupo precisa improvisar soluções para os problemas que surgem. Nat Faxon contribui para o filme como uma energia mais contida, funcionando como contraponto aos personagens mais explosivos. Seu estilo de atuação ajuda a criar equilíbrio dentro do grupo de amigos, oferecendo uma perspectiva mais racional em meio ao caos. Embora seu tempo de tela não seja tão grande quanto o dos protagonistas, sua presença é importante para o desenvolvimento das cenas coletivas. O trabalho do elenco como um todo em Sex Tape é baseado na construção de uma comédia de situação que depende fortemente da química entre os atores. O filme não se apoia apenas em piadas isoladas, mas sim na interação contínua entre personagens que se conhecem há muito tempo e que compartilham uma história comum. Isso exige dos atores uma atuação mais naturalista dentro do exagero cômico. Jason Segel que hoje dia são o centro emocional e narrativo da história, enquanto Bob Lowe, Rob Corddry, Ellie Kemper e Nat Faxon ajudam a expandir o universo ao redor deles. Cada desses atores contribui como tipo diferente de humor e energia, criando uma dinâmica variada que sustenta o ritmo do filme. O resultado é uma comédia que alterna entre momentos de caos absoluto e pequenas pausas de reflexão. Além da comédia, o elenco também trabalha temas como vulnerabilidade, confiança e intimidade em tempos digitais. Isso exige uma abordagem mais equilibrada, já que os personagens precisam ser endracados sem perder completamente a credibilidade emocional. O trabalho dos atores é justamente manter esse equilíbrio, permitindo que o público se identifique com situações absurdas, mas emocionalmente reconhecíveis. Em termos de performance individual, Jason Segel se destaca pela capacidade de transmitir desespero e afeto ao mesmo tempo, enquanto que Cameron Diaz brilha na construção de uma personagem forte e expressiva. Rob Lowe adiciona toque de sátira a um mundo corporativo moderno, e Bob Corddry representa o caos imprevisível da amizade masculina em situações extremas. Ellie Kemper e Nat Faxon complementam o grupo com atuações mais suaves e equilibradas. Sex Tape é uma comédia que divide opiniões desde o seu lançamento, principalmente porque tenta equilibrar dois elementos que nem sempre funcionam bem juntos. Humor escrachado baseado em situações constrangedoras e uma tentativa de discutir temas mais modernos como privacidade digital, uso de tecnologia e a intimidade em relacionamentos de longo prazo. O resultado é um filme que tem momentos realmente divertidos, mas também apresenta falas claras de ritmo, profundidade e consistência tonal. A premissa do filme é simples e fácil de entender. Um casal casado há anos grava vídeo íntimo para reacender a chama da relação, mas acaba perdendo o controle sobre esse conteúdo quando ele é automaticamente sincronizado na nube e enviado para vários dispositivos antigos que foram distribuídos a amigos e conhecidos. Essa ideia inicial é forte do ponto de vista cômico, porque já carrega potencial natural para situações embaraçosas e exageradas. No entanto,
A forma como esa idea é desenvolvida ao longo do filme é o que define se o espectador vai gostar ou não da experiência. Dos pontos positivos mais frequentemente mencionados é a química entre os protagonistas, interpretados por Jason Segel e Cameron Diaz. Os dois conseguem transmitir a sensação de casal real, como histórico, rotina e problemas comuns de relacionamentos de longo prazo. Essa autenticidade ajuda a dar alguma base emocional para a história, mesmo quando o enredo se torna exagerado. Em várias cenas, o filme funciona melhor quando foca na interação entre os dois, especialmente nos momentos em que discutem frustrações do casamento, expectativas não atendidas e o desgaste da intimidade. Jason Segel entrega uma atuação que mistura insegurança e humor físico, o que combina bem com o tom da história. Ele interpreta o homem que tenta parecer tranquilo, mas que rapidamente entra em pânico quando as coisas saem do controle. Cameron Diaz traz uma energia mais intensa e direta, com reações fortes e uma presença dominante em cena. Essa diferença de estilos cria uma dinâmica interessante entre os dois, que sustenta boa parte do filme. Apesar disso, o roteiro não aprofunda tanto quanto poderia os temas emocionais que ele mesmo apresenta. O filme sugere discussões sobre rotina conjugal, perda de desejo e comunicação no casamento, mas frequentemente interrompe esses momentos para voltar ao humor baseado em situações absurdas. Isso cria uma sensação de que o filme não decide completamente o que quer ser. Uma comédia leve sobre tecnologia e sexo ou uma análise mais sincera de relacionamentos modernos. O humor do filme também é um ponto divisivo. Em Sextet, grande parte das piadas depende de constrangimento, exagero e situações forçadas. Isso pode funcionar para quem gosta de comédias mais físicas e sem muita sutileza, mas pode não agradar quem prefere humor mais inteligente ou com construção mais cuidadosa. Existem cenas realmente engraçadas, especialmente aquelas em que os personagens precisam improvisar desculpas absurdas ou invadir situações sociais para recuperar os dispositivos perdidos. Porém, também há momentos em que as piadas parecem repetitivas ou esticadas além do necessário. Outro aspecto importante da crítica é a forma como o filme retrata tecnologia e privacidade digital. A ideia de que o vídeo íntimo pode ser automaticamente sincronizado e distribuído para vários dispositivos é usada como base para o conflito principal. Embora isso funcione como recurso narrativo, a forma como o filme lida com tecnologia às vezes parece simplificada demais ou exagerada para fins cômicos. Ainda assim, o tema é relevante, especialmente em uma era em que a vida digital está profundamente integrada ao cotidiano das pessoas. Do ponto de vista de ritmo, o filme tem uma estrutura relativamente linear, mas com momentos de repetição. A narrativa gira em torno da tentativa constante do casal de recuperar dispositivos espalhados, o que gera uma sequência de eventos quase episódicos. Isso mantém o filme em movimento, mas também pode dar a sensação de falta de progresso real em alguns momentos. O clímax não é tão impactante quanto poderia ser, já que o foco está mais nas situações do caminho do que em uma construção dramática mais forte. Os personagens secundários ajudam a enriquecer o filme, mas não são tão desenvolvidos quanto os protagonistas. O personagem de Rob Lowe, por exemplo, adiciona uma camada de humor ligada a um mundo corporativo e tecnológico, mas funciona mais como figura cômica do que como personagem complexo. Já os amigos interpretados por atores como Bob Corddry e Ali Kemper servem principalmente para criar situações adicionais de confusão e constrangimento. Esses personagens secundários cumprem bem o papel dentro da comédia, mas raramente têm marcos próprios significativos. Isso reforça a ideia de que o filme é quase inteiramente centrado no casal principal, o que pode ser positivo para quem gosta dessa dinâmica, mas limitante para quem espera um universo mais rico e diversificado. Um ponto positivo que não pode ser ignorado é o ritmo geral de entretenimento. Mesmo com suas falhas, Sextet raramente se torna completamente entediante. O filme mantém uma sequência constante de eventos e tentações cômicas que seguram a atenção do público. Ele funciona bem como uma comédia leve para assistir sem grandes expectativas, especialmente em um contexto descontraído.
No entanto, a predicibilidade da história pode ser problema. Muitas situações seguem padrões esperados de comédias do gênero, personagens tentando esconder algo, entrando en lugares errados, improvisando desculpas e lidando com consequências exageradas. Isso faz com que algumas reviravoltas sejam fáceis de antecipar, reduzindo o impacto de certas cenas. Em termos de direção, o filme adota estilo funcional, sem grandes experimentáculos visuais. O foco está claramente nos atores e nas situações cômicas, e não em estética ou inovação cinematográfica. Isso não é necessariamente problema para uma comédia desse tipo, mas também não contribui para tornar o filme memorável em termos técnicos. Quando se avalia se o filme vale a pena assistir, é importante considerar o tipo de expectativa do espectador. Para quem busca uma comédia leve, com situações maracosas, humor adulto e casal protagonista carismático, o filme pode ser uma escola razoável. Ele não exige grande atenção, não é complexo e pode funcionar como entretenimento casual. Por outro lado, para quem espera uma comédia mais inteligente, com roteiro bem estruturado, desenvolvimento emocional profundo ou originalidade forte, o filme pode parecer fraco. Ele não explora totalmente o potencial de sua premissa e depende bastante de humor repetitivo e situações exageradas. Outro fator relevante é que o filme pertence a uma fase específica da comédia de Hollywood dos anos 2010, em que muitas produções apostavam em temas adultos combinados com situações constrangedoras e tecnologia moderna. Isso faz com que ele pareça, em alguns momentos, datado em sua abordagem, especialmente quando comparado com comédias mais recentes que tratam tecnologia e relacionamentos de forma mais sofisticada. Ainda assim, a presença de atores experientes ajuda a elevar o material. Jason Segel e Cameron Diaz conseguem manter o filme vivo mesmo quando o roteiro enfraquece. Suas performances são consistentes e demonstram comprometimento com o tom cômico da obra. Isso impide que o filme caia completamente na mediocridade, mesmo que não o transforme em algo excepcional. Do ponto de vista de roteiro, Saxjet foi escrito por Keith Angelo, que já tem experiência em comédias românticas e roteiros voltados para relacionamentos. O roteiro parte de uma ideia simples, mas muito eficiente do ponto de vista cômico. O casal grava vídeo íntimo e perde o controle sobre ele devido à tecnologia de sincronização na nuvem. Essa premissa funciona como motor principal de toda a história. Keith Angelo constrói o roteiro em torno de uma estrutura de problema em cadeia, onde cada solução encontrada pelos personagens gera novo problema. Isso cria efeito de escalada cômica, muito comum em comédias de situação. O roteiro não depende de grandes reviravoltas, mas sim de uma sequência contínua de complicações que aumentam o nível de desespero dos protagonistas. O desenvolvimento dos personagens no roteiro é relativamente simples, mas funcional para o gênero. Jai e Annie não são personagens profundamente complexos, mas representam casal comum enfrentando problemas modernos de relacionamento. O roteiro usa isso para criar identificação como público, especialmente casais que já passaram por fases de rotina ou perda de intimidade. Dos pontos centrais do roteiro é a forma como ele trata a tecnologia. A ideia da nuvem da sincronização automática é usada como elemento narrativo que impulsiona o conflito principal. Keith Angelo simplifica esses conceitos tecnológicos para torná-los compreensíveis e, ao mesmo tempo, exploráveis em termos cômicos. Isso permite que o público entenda rapidamente a situação sem necessidade de explicações técnicas complexas. O roteiro também tenta inserir temas mais profundos, como confiança no relacionamento, comunicação entre parceiros e o impacto da tecnologia na vida pessoal. No entanto, esses temas aparecem de forma superficial, muitas vezes interrompidos por cenas de humor mais exagerado. Isso mostra que o objetivo principal do roteiro não é aprofundar questões emocionais, mas sim manter o foco na comédia. Outro aspecto interessante do roteiro é a construção das situações maracosas. Keith Angelo cria cenários onde os personagens precisam mentir, improvisar ou invadir espaços sociais para resolver seus problemas.
Essas situações são escritas para gerar tensão cômica, onde o público entende o risco de exposição enquanto acompanha as tentativas desesperadas dos protagonistas. A interação entre roteiro e direção é fundamental para o funcionamento do filme, já que Kazan interpreta o material de Angelo de forma a enfatizar o humor físico e o timing das situações. Isso significa que muitas piadas dependem não apenas do texto, mas também da execução dos atores e da forma como as cenas são filmadas e editadas. A colaboração entre direção e roteiro também aparece na forma como o filme estrutura suas sequências principais. Em vez de grandes atos dramáticos, o filme é dividido em blocos de situações cômicas interligadas. Cada bloco apresenta um novo obstáculo relacionado aos dispositivos perdidos, criando uma narrativa episódica dentro de uma estrutura linear. Outro ponto relevante do roteiro é o uso de personagens secundários como suporte cômico. Personagens interpretados por atores como Bob Lowe e Bob Corddry são usados para ampliar o caos da história e criar situações adicionais de conflito e humor. No entanto, esses personagens não têm desenvolvimento profundo, funcionando mais como ferramentas narrativas do que como figuras centrais. O estilo de escrita de Katie Angelo também pode ser visto na forma como os diálogos são construídos. Eles são rápidos, diretos e frequentemente usados para gerar humor imediato. Em muitos casos, o diálogo serve como preparação para uma reação cômica ou uma situação embarazosa, em vez de longas exposições narrativas. Em termos gerais, a combinação entre direção de Jake Kasdan e roteiro de Katie Angelo resulta em um filme que é claramente voltado para entretenimento leve. A direção garante ritmo e energia, enquanto o roteiro fornece uma estrutura simples e funcional para a comédia acontecer. No entanto, essa mesma simplicidade também limita o potencial do filme de se tornar algo mais profundo ou memorável. No final, Sax-Check é um exemplo típico de colaboração entre diretor e roteirista dentro do gênero de comédia comercial de Hollywood, já que Kazan traz a experiência visual e o controle de ritmo, enquanto que Angelo oferece uma premissa acessível e situações cômicas em cadeia. Em filmes desse tipo, a música não está ali para dominar a cena ou criar grandes momentos épicos, mas sim para reforçar o humor, o ritmo das situações e o tom leve da narrativa. No caso deste filme, a responsabilidade musical ficou nas mãos de Christoph Beck, um compositor experiente em trilhas para cinema e televisão, especialmente em comédias e filmes de grande público. Christoph Beck é conhecido por criar trilhas que equilibram leveza, emoção e timing cômico. Em Sax-Tape, ele segue exatamente essa linha, construindo uma música que acompanha o caos da história sem atrapalhar os diálogos ou o ritmo das piadas. O trabalho dele aqui não é chamativo, mas extremamente funcional, servindo como base emocional e rítmica para as cenas. A trilha sonora do filme é composta principalmente por músicas instrumentais leves, como uso de instrumentos modernos, batidas suaves e elementos eletrônicos discretos. Esse estilo foi escolhido para combinar como tema central do filme, tecnologia, vida digital e relacionamentos contemporâneos. A música ajuda a criar uma sensação de modernidade, sem parecer futurista ou exagerada. Dos principais objetivos da trilha é acompanhar o ritmo acelerado da narrativa. Como o filme depende muito de situações cômicas em sequência, a música precisa ser flexível e rápida, mudando de tom conforme o humor das cenas. Christoph Beck utiliza variações curtas de temas musicais, em vez de longas composições, para se adaptar ao estilo episódico da história. Durante as cenas mais cômicas, a música muitas vezes adota um tom leve e brincalao. Isso ajuda a reforçar o humor das situações sem interferir nas falas dos personagens. Em muitos momentos, a trilha funciona quase como uma sombra cômica, acompanhando as ações dos personagens e destacando o absurdo das situações em que eles se encontram. Já nas cenas mais emocionais entre os protagonistas interpretados por Jason Segel e Cameron Diaz, a música assume um tom mais suave e introspectivo. Nesses momentos, Christoph Beck reduz o ritmo e utiliza melodias mais simples, com piano ou cordas leves, para enfatizar a vulnerabilidade do casal. Isso ajuda a equilibrar o filme, mostrando que, apesar da comédia,
Existe una base emocional no relacionamento deles. A trilha também desempenha papel importante na construção do ritmo narrativo. Em comédias como esta, o timing essencial e a música ajuda a marcar transícoes entre cenas, criar expectativa e reforçar punchines. Christoph Beck utiliza pequeños tintes musicais, sons curtos e marcantes, para enfatizar momentos de surpresa ou constrangimento, algo muito comum no género. Outro aspecto interessante do trabalho musical é como ele dialoga com o tema da tecnologia. Embora o filme não tenha uma trilha eletrônica pesada, ele incorpora elementos sonoros modernos que lembram o ambiente digital. Isso cria uma conexão sutil entre a música e o universo da história, reforçando a ideia de que tudo está conectado e em constante movimento. Em muitas cenas, a trilha sonora também é usada de forma estratégica para não competir com os diálogos. Como o filme depende fortemente de conversas rápidas e situações cômicas, a música precisa ser cuidadosamente dosada. Christoph Beck entende isso bem e opta por uma abordagem minimalista em vários trechos, permitindo que o humor venha principalmente da atuação e do roteiro. Outro ponto importante é a forma como a música ajuda a construir a sensação de caos crescente ao longo do filme. Conforme os personagens vão perdendo o controle da situação envolvendo os dispositivos e o vídeo na nuvem, a trilha sonora acompanha esse aumento de tensão com pequenas variáculas rítmicas. Isso não chega a criar suspense intenso, mas reforça a sensação de urgência cômica. A trilha também tem a função de conectar as diferentes sequências do filme, que muitas vezes são episódicas. Como a narrativa não é baseada em grandes mudanças estruturais, a música ajuda a dar continuidade emocional entre as cenas. Isso cria uma sensação de fluxo constante, essencial para manter o espectador envolvido. Além da trilha original, o filme também utiliza algumas músicas licenciadas, faixas comerciais, em momentos específicos, principalmente para reforçar o clima moderno e urbano da história. Essas músicas aparecem em festas, transícoes ou cenas do cotidiano dos personagens, ajudando a situar o filme em um ambiente contemporâneo. Christoph Beck é conhecido por sua versatilidade, e isso fica evidente aqui. Ele consegue transitar entre comédia, leve drama e situações de caos sem que a trilha pareça deslocada. Em Saxcade, essa versatilidade é essencial, porque o filme muda constantemente de tom entre humor exagerado e momentos de reflexão sobre o relacionamento. Outro elemento importante da trilha é o uso de repetição temática. Em vez de criar muitos temas diferentes, o compositor trabalha com variáculos de poucos motivos musicais principais. Isso ajuda a dar identidade ao filme e cria uma sensação de unidade, mesmo com uma variedade de situações cômicas. Nas cenas em que personagens como Bob Lowe aparecem, a música muitas vezes adota um tom mais leve e satírico, reforçando o humor associado a um mundo corporativo e tecnológico. Já nas cenas com personagens secundários interpretados por atores como Bob Corddry, a trilha tende a ser mais caótica ou ritmada, acompanhando o estilo mais exagerado dessas interações. Um ponto interessante é que, apesar de ser uma comédia, a trilha sonora nunca se torna caricata demais. Christoph Beck evita exageros musicais que poderiam transformar o filme em algo infantil ou paródico. Em vez disso, ele mantém um equilíbrio entre humor e naturalidade, permitindo que a música complemente a cena sem roubar a atenção. O design sonoro do filme também trabalha em conjunto com a trilha. Sons de notificações, vibrações de dispositivos e efeitos digitais são integrados ao ambiente sonoro geral, criando uma experiência mais imersiva. A música precisa coexistir com esses elementos, o que exige uma mixagem cuidadosa para não sobrecarregar o espectador. Em termos de impacto emocional, a trilha não busca ser memorável isoladamente, como acontece em filmes épicos ou dramáticos. Em vez disso, sua função é servir ao contexto. Isso é típico de comédias modernas, onde a música existe para apoiar a narrativa e não para se destacar como elemento independente. Outro aspecto importante é como a trilha ajuda a suavizar momentos potencialmente constrangedores. Como o filme lida com situações íntimas e embaracosas,
A música muitas vezes é usada para reducir o desconforto do espectador, transformando cenas que poderiam ser tensas em algo mais leve e aceitável dentro do tom de comédia. No geral, o trabalho de Christoph Beck Sextet pode ser descrito como eficiente, discreto e bem alinhado ao gênero. Ele não tenta reinventar a linguagem musical do cinema, mas sim fortalecer a narrativa como uma trilha funcional e bem estruturada. Em conclusão, a música e o BGM do filme cumprem exatamente o papel que se espera de uma comédia moderna: reforçar o humor, apoiar o ritmo, sustentar as emoções leves e conectar as cenas sem chamar a atenção excessiva para si mesmos. A trilha de Christoph Beck ajuda a manter o filme fluido, moderno e coerente, mesmo quando a narrativa entra em situações absurdas ou exageradas. O final do filme não aposta em grandes reviravoltas dramáticas, mas sim em uma conclusão que encerra a corrida contra o tempo que move toda a narrativa, ao mesmo tempo em que reforça o tema central da história: como a tecnologia pode transformar o momento privado em um problema fora de controle. Ao longo do filme, o casal interpretado por Jason Segel e Cameron Diaz passa por uma sequência de situações cada vez mais caóticas tentando recuperar gadgets e dispositivos que receberão automaticamente o vídeo íntimo gravado por eles. Esse vídeo, que deveria ser algo privado e pessoal, acaba sendo sincronizado na nuvem e enviado para múltiplos aparelhos, criando o conflito central da história. O final gira justamente em torno da conclusão dessa busca desesperada. Na parte final da narrativa, o casal já passou por praticamente todas as situações possíveis de constrangimento, invasões sociais e improvisos para tentar impedir que o vídeo seja visto por outras pessoas. Eles conseguem recuperar a maior parte dos dispositivos, mas ainda existe a incerteza de que o conteúdo possa ter sido acessado por alguém antes deles chegarem. Esse elemento de dúvida cria uma tensão final leve, mas constante, que sustenta os últimos minutos do filme. O clímax acontece quando eles finalmente conseguem acessar o sistema e verificar o status do vídeo. Nesse momento, a narrativa reduz o ritmo cômico acelerado e se concentra mais na reação emocional dos personagens. Existe uma expectativa clara de que o vídeo pode ter sido visto por terceiros, o que geraria uma consequência social e pessoal mais grave para o casal. No entanto, o filme opta por resolver essa tensão de maneira mais leve e otimista. A revelação final indica que, apesar de todo o caos, o vídeo não teve a exposição catastrófica que eles imaginavam. Isso traz grande alívio para os personagens, que finalmente conseguem respirar depois de uma sequência intensa de eventos. Essa resolução é importante porque fecha o arco principal da história, que não é apenas sobre recuperar dispositivos, mas sobre evitar a destruição da vida pessoal do casal. Depois dessa resolução técnica do problema, o filme muda o foco para a relação emocional entre os dois protagonistas. Durante toda a história, o casamento deles passa por momentos de tensão, insegurança e discussão sobre rotina, intimidade e comunicação. O final usa a experiência caótica como um catalisador para que eles reflitam sobre o relacionamento. O casal percebe que, apesar de todos os problemas causados pela situação, eles ainda têm uma conexão forte. O incidente funciona quase como uma prova extrema do relacionamento, onde eles precisam trabalhar juntos o pressão, confiar no outro e lidar com consequências inesperadas. Essa experiência acaba reforçando a ideia de parceria entre eles. No desfecho emocional, há uma reconciliação entre os dois personagens. Eles entendem que o problema não foi apenas o vídeo em si, mas também a falta de comunicação e a rotina desgastada que os levou a tentar algo extremo para reacender a relação. Esse momento final sugere que eles ainda têm um futuro juntos, desde que consigam manter uma comunicação mais aberta. O filme também utiliza o final para reforçar seu tema principal sobre tecnologia e privacidade. A ideia de que o simples upload pode se espalhar rapidamente por múltiplos dispositivos e o motor da história inteira, e a conclusão mostra que, mesmo com todos os riscos, ainda é possível recuperar o controle da situação, embora com grande esforço e estresse. O aspecto importante do final é o tom leve com que tudo é resolvido.
Diferente de dramas ou thrillers onde uma específica ou desse tipo teria consequências graves e permanentes, aqui o filme opta por uma abordagem cômica. Isso é coerente como gênero, já que Sex Tape é uma comédia e não pretende explorar consequências profundas ou traumáticas. Nos minutos finais, a narrativa também reforça a ideia de aprendizado. O casal sai da experiência mais consciente sobre o uso da tecnologia e sobre os limites da exposição digital. Eles percebem que confiar completamente em sistemas automáticos sem entender seus riscos pode levar a situações fora de controle. Outro ponto importante do final é a forma como ele encerra os arcos dos personagens secundários. Amigos e conhecidos que participaram das situações caóticas ao longo do filme não têm grandes conclusões individuais, mas servem para reforçar a sensação de que o caos finalmente chegou ao fim. O foco permanece totalmente no casal principal. O humor ainda está presente no final, mas de forma mais suave. Em vez de grandes sequências de ação cômica, o filme utiliza reacoes, diálogos e pequeñas situações para encerrar a história com leveza. Isso ajuda a evitar que o final pareça pesado ou dramático demais, mantendo o tom geral da obra. A última parte do filme sugere que o casal retorna a sua vida normal, mas com uma visão pouco diferente sobre sua relação. Eles passaram por uma experiência extrema que expôs fragilidades, mas também fortaleceu a confiança entre eles. O final não indica uma mudança radical de vida, mas sim ajuste emocional e comportamental. O encerramento também funciona como uma crítica leve à dependência da tecnologia moderna. O caos causado pelo sistema de nuvem serve como metáfora para a falta de controle que muitas pessoas têm sobre seus próprios dados digitais. O final sugere que, embora a tecnologia facilite a vida, ela também pode criar riscos inesperados quando não é usada com cuidado. Em termos de estrutura narrativa, o final é bastante direto. Não há grandes subtramas sendo resolvidas simultaneamente, nem múltiplas camadas de interpretação complexa. O foco está inteiramente no fechamento da história principal, recuperar o vídeo e restaurar a estabilidade do relacionamento. A atuação de Jason Segel e Cameron Diaz no final ajuda a reforçar a sensação de alívio e reconciliação. Ambos os personagens mostram uma mistura de exaustão emocional e alívio cômico, o que é consistente com o tom do filme. Eles representam um casal que passou por uma situação absurda, mas que ainda consegue rir dela. O final também evita punições ou consequências externas mais sérias. Não há grandes repercussões sociais permanentes, nem destruição da vida profissional ou pessoal dos personagens. Isso é uma escola narrativa clara, que mantém o filme dentro do território da comédia leve, onde o foco está no entretenimento e não no drama realista. Em resumo, o final de Sex Tape combina a resolução técnica do conflito, reconciliação emocional do casal e fechamento leve dos temas de tecnologia e privacidade. Ele não tenta ser surpreendente ou profundo, mas sim satisfatório dentro do gênero. O resultado é um encerramento simples, direto e coerente com o tom geral do filme, que deixa a mensagem de que, apesar do caos causado pela tecnologia, relacionamentos podem se fortalecer quando a comunicação é parceria. Essas discussões virão principalmente do seu conteúdo adulto, da forma como ele retrata tecnologia e privacidade, e também da recepção crítica que questionou sua abordagem de humor. Em conjunto, tudo isso criou uma percepção de que o filme é controverso de forma leve, mais por desconforto e debate cultural do que por escândalo real. Uma das primeiras fontes de controvérsia está ligada ao próprio tema central do filme, a gravação e vazamento potencial de vídeo íntimo de casal. Embora o filme trate isso de maneira cômica, muitos espectadores e críticos apontaram que o tema envolve uma questão séria na vida real, conhecida como exposição não consensual de conteúdo íntimo. O problema levantado é que o filme transforma uma situação que pode ter consequências psicológicas e sociais graves em uma sequência de piadas e situações embaraçosas. Essa abordagem gerou debate sobre se o filme estaria minimizando o problema real da era digital. Em um mundo onde vazamentos de imagens íntimas podem causar danos profundos às vítimas, parte do público achou inadequado usar esse tipo de situação como base para comédia leve,
Por outro lado, defensores do filme argumentam que ele não retrata basamento malicioso, mas sim erro acidental dentro de casal consensual, o que muda completamente o contexto da história. Outro ponto de discussão foi a forma como o filme representa a tecnologia e a privacidade digital. Em Sex Kid, a ideia de que video pode ser automaticamente sincronizado em múltiplos dispositivos e espalhado de forma incontrolável foi usada como motor da trama. Alguns críticos consideraram essa representação exagerada e tecnicamente simplificada demais, o que poderia criar uma visão distorcida de como serviços de nuvem realmente funcionam. Essa crítica não era exatamente moral, mas mais técnica e cultural. Especialistas en tecnología apuntaram que o filme usa uma lógica exagerada de conveniencia narrativa, onde tudo acontece da forma mais caótica possível para gerar humor. Isso gerou uma pequena controvérsia sobre como o cinema pode influenciar a compreensão do público sobre segurança digital e armazenamento em nuvem. Além disso, houve discussões sobre o tom geral do filme. O diretor Jake Kasdan constrói a história como uma comédia adulta cheia de situações constrangedoras, mas alguns críticos sentiram que o filme não conseguiu equilibrar bem humor e reflexão. Em certos momentos, ele parece querer tocar em temas como crise no casamento e intimidade emocional, mas rapidamente retorna ao humor físico e exagerado. Essa oscilação de tom gerou críticas de que o filme não sabia exatamente o que queria ser, uma comédia pura ou uma análise leve de relacionamento moderno. Essa falta de consistência foi vista por alguns como problema estrutural, enquanto outros consideraram apenas uma característica do gênero. Outro elemento que gerou debate foi o tipo de humor utilizado. O filme depende muito de situações maracosas, mal entendidos e reações exageradas dos personagens interpretados por Jason Segel e Cameron Diaz. Parte do público achou esse tipo de humor divertido e leve, mas outra parte considerou repetitivo ou forçado. Esse estilo de comédia é comum em Hollywood, mas no caso de Sex Kid ele foi criticado por depender demais de constrangimento como principal fonte de risada. Isso levantou uma discussão mais ampla sobre o uso de humor sexual em filmes mainstream e até que ponto ele pode ser considerado criativo ou apenas previsível. Também houve alguma controvérsia relacionada ao marketing do filme. A campanha publicitária usou fortemente o apelo sexual e o conceito de vídeo basado como forma de atrair público. Alguns críticos argumentaram que essa estratégia poderia induzir expectativas erradas, fazendo parecer que o filme teria mais ousadia ou conteúdo provocativo do que realmente entrega. Outro ponto levantado foi a representação do relacionamento do casal principal. Algumas análises apuntaram que o filme simplifica problemas de casamento moderno ao colocá-los dentro de uma estrutura quase caricatural. Embora isso seja comum em comédias, parte do público achou que a abordagem poderia reforçar estereotipos sobre rotina conjugal e perda de desejo em relacionamentos longos. Apesar dessas críticas, o filme não enfrentou boicotes, protestos organizados ou grandes campanhas contra seu lançamento. Isso significa que, embora tenha sido debatido, ele nunca ultrapassou o nível de controvérsia leve dentro da crítica cinematográfica e da discussão cultural. Outro aspecto interessante é que o filme chegou em um momento em que o debate sobre privacidade digital estava crescendo globalmente. Em 2014, muitas pessoas ainda estavam se adaptando ao uso intenso de smartphones, redes sociais e serviços de nuvem. Isso fez com que o tema do filme parecesse mais relevante, mas também mais sensível, já que questões de segurança de dados estavam se tornando uma preocupação real. Nesse contexto, alguns analistas viram o filme como uma tentativa de satirizar a dependência moderna da tecnologia, enquanto outros acharam que ele não explorou o tema com profundidade suficiente. Essa diferença de interpretação também contribuiu para a percepção de controvérsia. O personagem interpretado por Bob Lowe também foi parte de algumas discussões menores, principalmente por representar o mundo corporativo da tecnologia de forma caricatural. Alguns acharam essa representação divertida e satírica, enquanto outros consideraram simplificada demais a forma como empresas de tecnologia são retratadas. Outro ponto que gerou debate foi a recepção crítica geral.
O filme recebeu avaliações mistas e negativas de vários críticos de cinema, que apontaram falta de originalidade e dependência excessiva de humor fácil. Essa recepção crítica contribuiu para a ideia de que o filme era problemático do ponto de vista artístico, mesmo que não controverso em termos sociais graves. Sex Shop não é um filme centrado em grandes efeitos visuais ou um uso intensivo de CGI no estilo de blockbusters de ação ou ficção científica. Em vez disso, ele utiliza uma abordagem muito mais discreta e funcional em relação à tecnologia digital, com efeitos visuais voltados quase exclusivamente para apoiar a narrativa cômica e ilustrar o funcionamento exagerado da tecnologia no cotidiano dos personagens. Ainda assim, mesmo sendo uma comédia de situação contemporânea, o filme depende de um trabalho técnico importante em composição digital, simulação de interfaces, edição invisível e efeitos sutis que ajudam a construir a ideia central da história, a vida privada sendo invadida por sistemas digitais conectados. O principal uso de efeitos visuais no filme está relacionado à representação da nuvem digital e da sincronização automática de dados entre dispositivos. Embora o filme não apresente visualizações futuristas complexas como em ficções científicas, ele utiliza gráficos de interface, telas digitais e sobreposições de UI User Interface, para tornar compreensível ao público o conceito de que um único arquivo pode ser replicado em múltiplos aparelhos. Esses elementos são criados em pós-produção e inseridos digitalmente em telas de tablets, smartphones e computadores ao longo da narrativa. Dos desafios técnicos do filme foi justamente manter a ilusão de que esses dispositivos realmente estavam exibindo conteúdo interativo em tempo real. Em muitas cenas, os atores manipulam tablets que, na verdade, exibem telas verdes ou imagens estáticas que são posteriormente substituídas por conteúdo digital. Esse tipo de trabalho exige rastreamento de movimento, motion tracking, preciso para que os elementos gráficos se encaixem perfeitamente nos dispositivos em movimento, mantendo a perspectiva correta, reflexos de luz e interação com as mãos dos atores. Outro aspecto importante do VFX em Sex Shop é o uso de remoção digital de elementos indesejados. Como o filme envolve situações em que personagens entram em casas, escritórios e ambientes públicos tentando recuperar dispositivos, muitas cenas exigirão limpeza de quadro, digital cleanup, para remover marcas de produção, equipamentos de filmagem ou objetos que não faziam parte da narrativa. Esse tipo de efeito é invisível para o espectador, mas essencial para manter a continuidade e a credibilidade visual das cenas. Embora o filme não dependa de CGI para criar mundos ou criaturas, ele usa efeitos digitais para reforçar a comédia visual. Em várias sequências, a manipulação de pimim visual, como telas que mostram notificações exageradas, alertas de sincronização e janelas pop-up que representam o caos digital enfrentado pelos personagens. Esses elementos são estilizados para aumentar o impacto cômico, criando uma sensação de que a tecnologia está constantemente interrompendo a vida dos protagonistas. A representação da nuvem digital é particularmente interessante do ponto de vista técnico, porque o filme precisa comunicar um conceito abstrato de forma simples e visualmente compreensível. Em vez de explicar tecnicamente como o sistema funciona, o filme utiliza metáforas visuais, como ícones de upload, barras de progresso em múltiplos dispositivos iluminando simultaneamente. Esses efeitos são criados com animação gráfica 2D e compositing digital, integrados diretamente às cenas filmadas. Outro elemento do VFX presente no filme é a simulação de telas brilhantes em ambientes escuros ou mal iluminados. Muitas cenas acontecem à noite ou em interiores, onde a luz emitida por tablets e smartphones precisa parecer realista. Isso exige trabalho cuidadoso de correção de cioar e abica ou de luz digital, interactive lighting, que simula o reflexo da tela nos rostos dos atores e nos objetos ao redor. Sem esse tipo de efeito, as cenas pareceriam artificiais ou desconectadas da realidade visual. Além disso, há também o uso de efeitos úteis para reforçar a comédia física. Em algumas situações, objetos são deslocados, ampliados ou removidos digitalmente para aumentar o impacto de uma gag visual. Embora não sejam transformações complexas,
Esses ajustes ayudan a garantir que o timing cómico funcione perfectamente na tela. Algo essencial en uma comédia baseada em situações embaracosas e rápidas. Ponto interessante é que o filme também utiliza CGI para reforçar a ideia de dispositivos infinitamente conectados. En algunas secuencias, múltiples versiones do mesmo video aparecen sendo reproducidas simultáneamente en diferentes telas dentro do quadro. Isso é feito através de composição digital multicamada, onde o mesmo conteúdo é duplicado e ajustado en perspectiva para parecer que está sendo exhibido en varios dispositivos ao mesmo tempo. O trabalho de edição digital também desempenha papel importante na construção do ritmo visual do filme. Muitas transições entre cenas são acompanhadas por elementos gráficos relacionados à tecnologia, como ícones de sincronização, efeitos de glitch leve ou animações de interface. Esses recursos ajudam a reforçar o tema central da história e criam uma identidade visual coerente, mesmo que discreta. Embora não seja filme de efeitos pesados, há cuidado técnico em manter a continuidade visual entre dispositivos reais e elementos digitais. Isso inclui garantir que a luz dos ambientes corresponda às telas inseridas digitalmente, que os ângulos de câmera permitam integração adequada e que o movimento dos atores esteja sincronizado com os elementos gráficos. Esse tipo de precisão é essencial para que o público não perceba a presença dos efeitos. Outro aspecto relevante do trabalho de VFX é a simulação de segurança digital e falas tecnológicas. En alguns momentos, o filme utiliza efeitos visuais para representar erros de sincronização, como travamentos, duplicações inesperadas de arquivos e alertas de sistema. Esses efeitos são estilizados de forma cômica, muitas vezes exagerando o comportamento da tecnologia para gerar humor e tensão ao mesmo tempo. O filme também depende de efeitos invisíveis para corrigir imperfeições de filmagem, como estabilização de imagem, remoção de microfones visíveis e ajustes de continuidade entre tomadas. Esse tipo de trabalho não é perceptível para o público, mas é fundamental para manter a fluidez da narrativa, especialmente em filme que depende tanto de cenas rápidas e improvisadas. Ponto importante a destacar é que o VFX em Saxtep não busca impressionar visualmente o espectador, mas sim servir a narrativa. Isso significa que os efeitos são projetados para parecer naturais e integrados a um mundo real, evitando qualquer sensação de artificialidade. Essa abordagem invisível é típica de comédias contemporâneas que utilizam tecnologia como tema, mas não como espetáculo visual. Do ponto de vista de produção, o filme reflete uma tendência da década de 2010, em que a representação da tecnologia digital no cinema passou a ser cada vez mais comum. En vez de criar interfaces futuristas complexas, os filmes começaram a utilizar elementos familiares ao público, como tablets, smartphones e serviços de nuvem. Isso exige tipo específico de VFX, mais focado em realismo cotidiano do que em fantasia. Outro elemento técnico interessante é o uso de composição para criar a sensação de simultaneidade digital. Em várias cenas, o filme mostra múltiplas ações acontecendo ao mesmo tempo em diferentes dispositivos, o que exige sincronização precisa na pós-produção. Esse tipo de montagem visual ajuda a transmitir a ideia de que a informação está se espalhando rapidamente e fora de controle. Apesar de não ser filme conhecido por inovação em efeitos visuais, ele demonstra eficiência no uso de tecnologia de pós-produção para suportar uma narrativa baseada em comédia moderna. O VFX não é o protagonista da obra, mas atua como uma ferramenta essencial para tornar plausível a premissa central do enredo. Em termos gerais, o trabalho de efeitos visuais em Saxtep pode ser descrito como funcional, discreto e orientado à narrativa. Ele não busca chamar atenção para si mesmo, mas sim reforçar a ideia de mundo onde a tecnologia amplifica erros humanos e transforma situações simples em caos digital. O resultado é o uso de VFX que apoia a comédia, sustenta a história e mantém a credibilidade visual, mesmo em situações absurdas. No seu lançamento nos cinemas, o filme chegou como uma campanha de marketing baseada principalmente no humor provocativo e no conceito central da história. O casal comum que acidentalmente tem video íntimo espalhado por múltiplos dispositivos conectados à nuvem.
Esa premisa foi usada como principal chamariz para atraer ao público, especialmente adultos jóvenes e casais. A presença de atores como Jason Segel e Cameron Diaz também ajudou a fortalecer o interesse inicial, já que ambos tinham histórico em comédias de sucesso. Durante o fim de semana de estreia nos Estados Unidos, o filme teve uma abertura moderada, ficando atrás de grandes produtores da época. Ele não conseguiu dominar o ranking de bilheteria, mas ainda assim apresentou números respeitáveis para uma comédia classificada para adultos. O desempenho inicial mostrou que havia curiosidade do público, mas não houve entusiasmo masivo suficiente para transformá-lo em um grande sucesso de longo prazo. Nas semanas seguintes, o filme enfrentou uma queda relativamente rápida na arrecadação, o que é comum em comédias que dependem fortemente do marketing inicial e do efeito novidade. O boca a boca foi misto. Enquanto alguns espectadores acharam o filme divertido e leve, outros criticaram a falta de originalidade e o excesso de situações forçadas. Essa divisão de opiniões acabou limitando a longevidade do filme nos cinemas. Globalmente, o desempenho foi semelhante. O filme conseguiu arrecadar uma quantia total que cobriu seus custos de produção e marketing, mas não atingiu o status de grande sucesso de bilheteria. Ele se encaixa na categoria de moderado desempenho comercial, ou seja, não foi um fracasso, mas também não se tornou um fenômeno cultural ou financeiro. Em termos de Hollywood, isso significa que o filme cumpriu seu papel de gerar retorno, mas sem grande impacto duradouro. Um fator importante para entender esse resultado é o orçamento do filme. Produções de comédia estreladas geralmente têm custos médios, e Sax-Chef não exigiu efeitos especiais caros ou grandes cenários. Isso ajudou a reduzir o risco financeiro, permitindo que o estúdio tivesse mais chances de recuperar o investimento mesmo sem uma bilheteria explosiva. Ainda assim, a competição com outros lançamentos do período dificultou uma performance mais forte. Outro ponto relevante é o público-alvo. O filme não foi feito para todos os públicos, já que seu humor é voltado para adultos e envolve temas sensíveis como intimidade e tecnologia pessoal. Isso naturalmente limita o alcance em comparação com filmes familiares ou blockbusters de acao. Esse tipo de restrição de público impacta diretamente o desempenho de bilheteria, especialmente em mercados internacionais mais conservadores. No mercado internacional, o filme teve uma recepção semelhante a dos Estados Unidos, uma abertura razoável, seguida de queda gradual. Em alguns países, o humor baseado em situações íntimas não teve tanta aceitação cultural, o que também influenciou os resultados. Mesmo assim, a presença de estrelas conhecidas ajudou a garantir distribuição ampla e exhibição em vários territórios. Depois de exhibição nos cinemas, o desempenho em mídia doméstica se tornou uma parte importante da vida comercial do filme. Em formatos como DVD, Blu-ray e vendas digitais, o filme conseguiu prolongar sua relevância por mais algum tempo. Isso é bastante comum em comédias leves, que muitas vezes funcionam bem para consumo doméstico, onde o público busca entretenimento casual. No lançamento em mídia física, o filme teve vendas moderadas, mas consistentes. Muitos consumidores que não assistiram nos cinemas acabaram descobrindo o filme posteriormente em plataformas digitais ou discos físicos. Esse tipo de consumo tardio ajudou a equilibrar o desempenho geral da produção, mesmo que não tenha transformado o filme em um grande sucesso. As versões em Blu-ray e DVD incluirão recursos adicionais típicos de lançamentos de estúdio da época, como cenas deletadas, bastidores da produção e comentários da equipe. Esses materiais extras serão voltados principalmente para fãs dos atores principais e para o público interessado em produção cinematográfica leve. Embora não tenham sido um grande diferencial comercial, ajudaram a aumentar o valor percebido do produto físico. Com o crescimento das plataformas digitais de streaming, o filme passou a ter uma segunda vida após sua fase inicial de vendas físicas. Ele foi disponibilizado em serviços de aluguel streaming ao longo dos anos, o que permitiu que novos públicos o descobrissem. Esse tipo de distribuição digital é especialmente importante para filmes de comédia, que muitas vezes têm maior apelo em consumo casual do que em compra permanente.
No streaming, o filme encontró un tipo diferente de público, pessoas que buscan conteúdos leves, rápidos e fáceis de assistir sem grande compromisso emocional. Isso ajudou a manter o filme relevante mesmo anos após seu lançamento, ainda que sem grande destaque entre os títulos mais populares das plataformas. Outro aspecto importante do desempenho em mídia doméstica é que o filme se beneficia do rewatch value, ou seja, a possibilidade de ser assistido novamente em contextos informais. Comédias como essa costumam ser vistas em sessões descontraídas entre amigos ou casais, o que contribui para sua longevidade no mercado digital. Em termos gerais, o ciclo comercial de Saxtep pode ser dividido em 3 fases. Uma abertura razoável nos cinemas impulsionada pelo marketing e pelo elenco, uma queda gradual na bilheteria devido a críticas mistas e concorrência, e uma vida prolongada em mídia doméstica e digital que ajudou a estabilizar seu desempenho financeiro total. Apesar de não ter se tornado um grande sucesso de bilheteria, o filme não é considerado um fracasso. Ele se encaixa na categoria de produtos que cumprem sua função comercial, geram retorno suficiente e continuam a manter alguma relevância em plataformas digitais ao longo do tempo. Esse tipo de desempenho é bastante comum em comédias de estúdio lançadas na década de 2010. Em conclusão, o desempenho de bilheteria e o mercado de mídia doméstica de Saxtep mostraram um filme que teve um impacto moderado no cinema, mas conseguiu prolongar sua vida útil a través de vendas digitais e streaming. Ele não alcançou o status de blockbuster, mas também não desapareceu rapidamente, mantendo-se como uma comédia acessível e consumida de forma ocasional por diferentes públicos ao longo dos anos. Isso faz com que o filme tenha pontos positivos claros, mas também várias limitações que impedem ele de ser considerado uma comédia realmente marcante ou inovadora. Ao analisar seus aspectos positivos e negativos, é possível entender melhor por que algumas pessoas gostam do filme como entretenimento leve, enquanto outras o consideram fraco ou esquecível. Dos principais pontos positivos do filme é a química entre os protagonistas interpretados por Jason Segel e Cameron Diaz. Os dois conseguem construir uma relação que parece real, com discussões, carinho, frustrações e momentos de cumplicidade. Essa naturalidade ajuda ao público a acreditar que eles são realmente casal de longa data, o que é essencial para o funcionamento da história. Sem essa base emocional, o enredo não teria o mesmo impacto, já que toda a trama depende da relação entre os dois. Outro ponto positivo é que o filme consegue transformar uma situação simples em uma sequência constante de eventos cômicos. A ideia de vídeo íntimo que se espalha pela nube e vai parar em vários dispositivos cria cenário perfeito para confusões, mal-entendidos e situações embaraçosas. Isso dá ao filme ritmo dinâmico, com várias cenas que se conectam de forma quase contínua, mantendo o espectador envolvido. O humor também é elemento positivo para parte do público. O filme aposta em comédia de situação, constrangimento e exagero, o que pode ser bastante divertido para quem gosta desse estilo. Existem cenas em que os personagens precisam improvisar desculpas absurdas, invadir locais ou lidar com pessoas desconhecidas enquanto tentam recuperar os dispositivos. Esse tipo de humor físico e situacional funciona bem em vários momentos e gera risadas genuínas. Outro aspecto positivo é a forma como o filme aborda a tecnologia de maneira acessível. Ele usa conceitos como nuvem, sincronização automática e múltiplos dispositivos de forma simples e compreensível para qualquer público. Mesmo que esses conceitos sejam exagerados para fins cômicos, eles ajudam a criar uma crítica leve sobre como as pessoas confiam suas vidas pessoais a tecnologia sem entender totalmente seus riscos. Além disso, o filme também consegue trazer alguns momentos de reflexão sobre relacionamentos de longo prazo. Em meio ao caos da história, há diálogos que mostram o desgaste da rotina, a perda de intimidade e a dificuldade de manter a chama do relacionamento viva depois de muitos anos juntos. Esses momentos dão pouco mais de profundidade ao filme, mesmo que não sejam o foco principal. A atuação de Jason Segel é outro ponto positivo importante. Ele consegue equilibrar humor físico com emoção, mostrando tanto o lado inseguro quanto o lado carinhoso do personagem.
Cameron Diaz también se destaca como una performance enérgica e expresiva, trazendo forca de personalidad para a personaje femenina. Juntos, eles sustentan grande parte do filme. No entanto, a pesar de sus puntos positivos, Saxtape también apresenta varias limitacoes que impactan directamente a experiencia do espectador. Dos principais pontos negativos é o roteiro, que muitas veces parece repetitivo e predicível. A estrutura da historia gira en torno da mesma ideia, os personagens tentando recuperar dispositivos espalados. Isso faz com que algumas situações se tornem repetitivas ao longo do filme. Outro problema é que o filme não desenvolve profundamente seus temas mais serios. Ele sugere discussões sobre intimidade, confiança e comunicação no casamento, mas rapidamente volta para o humor superficial. Isso cria uma sensação de oportunidade desperdicada, já que o filme poderia ter explorado mais o lado emocional da história. O humor também é um ponto divisivo. Embora algumas pessoas gostem do estilo de comédia constrangedora, outras podem achar o exagero forçado ou o repetitivo. Muitas piadas dependem de situações maracosas ou reacoes exageradas, o que nem sempre funciona para todos os tipos de público. Isso torna o filme inconsistente em termos de humor. Outro ponto negativo é a falta de originalidade em algumas partes do roteiro. A ideia central é interessante, mas muitas situações seguem padrões comuns de comédias hollywoodianas. Personagens mentindo, entrando em lugares errados, sendo quase descobertos e criando confusões desnecessárias. Isso faz com que o filme pareça predicível em vários momentos. Os personagens secundários também são um ponto fraco. Embora atores como Bob Lowe e Bob Corddry tragam boas performances cômicas, seus personagens não são muito desenvolvidos. Eles servem mais como suporte para as situações do casal principal do que como figuras com histórias próprias ou crescimento dentro da trama. Outro problema é o ritmo em alguns trechos do filme. Apesar de ser fielmente dinâmico, há momentos em que a história parece se arrastar, especialmente quando repete o mesmo tipo de situação sem trazer algo novo. Isso pode causar certa perda de interesse em parte do público. O filme também sofre com um tom inconsistente. Em alguns momentos, ele tenta ser uma comédia leve e exagerada. Em outros, tenta trazer emoções mais sérias sobre relacionamento e vida adulta. Essa mistura nem sempre funciona perfeitamente, fazendo com que o filme pareça dividido entre dois estilos diferentes. Outro ponto negativo é que a crítica à tecnologia, embora interessante, não é muito aprofundada. O filme usa a ideia da nuvem e da sincronização automática mais como um megapilo de comédia do que como uma análise real do impacto da tecnologia na vida das pessoas. Isso limita o potencial da narrativa. Além disso, algumas situações do filme exigem uma suspensão de lógica muito grande. Certos acontecimentos são exagerados até mesmo dentro do contexto de comédia, o que pode tirar pouco da credibilidade da história. Embora isso seja comum em comédias, aqui isso acontece com frequência. Do ponto de vista emocional, o filme também não consegue criar momentos realmente impactantes. Apesar de ter cenas que falam sobre o relacionamento do casal, essas ideias não são exploradas de forma profunda o suficiente para gerar grande conexão emocional como público. Por outro lado, um ponto positivo que ainda vale mencionar é que o filme funciona bem como entretenimento leve. Ele não exige muita atenção e pode ser assistido de forma casual. Para quem procura algo simples e divertido, ele cumpre esse papel. Em termos gerais, o equilíbrio entre pontos positivos e negativos mostra que Saxtape é um filme mediano. Ele tem boas atuações, uma premissa interessante e momentos engraçados, mas sofre com roteiro fraco, humor inconsistente e falta de profundidade temática. No final, a experiência depende muito do tipo de espectador. Quem gosta de comédias leves e situações constrangedoras pode encontrar diversão no filme. Já quem procura algo mais inteligente, original ou emocionalmente forte provavelmente vai achar o filme fraco. A direção do filme reflete exatamente esse estilo, uma abordagem leve, focada em ritmo cômico,
dinâmica entre atores e situações exageradas baseadas na vida cotidiana. Kazan não busca transformar o filme em algo visualmente sofisticado ou narrativamente complexo, mas sim em uma comédia funcional, rápida e acessível ao público geral. Já que Kazan já tem experiência anterior com comédias como Bad Teacher e outros projetos que exploram humor adulto e situações sociais embaraçosas. Em Sextet, ele aplica essa mesma linguagem cinematográfica, priorizando cenas curtas, diálogos rápidos e forte dependência da química entre os atores principais. Sua direção é bastante centrada na performance dos atores, o que significa que ele permite bastante liberdade para improvisar e expressão corporal, algo muito comum em comédias de Hollywood dessa linha. A forma como Kazan constrói o filme mostra uma intenção clara de manter o ritmo sempre em movimento. A narrativa raramente fica parada por muito tempo, e as cenas são organizadas de forma a criar uma sequência contínua de problemas e soluções cômicas. Essa escola de direção ajuda a manter o público engajado, mesmo quando o roteiro não oferece grandes reviravoltas. O foco está sempre na situação imediata e na reação dos personagens. Dos elementos mais importantes da direção de Kazan neste filme é a forma como ele lida com o equilíbrio entre comédia e intimidade emocional. Embora o filme seja principalmente uma comédia, há momentos em que a direção permite pequenas pausas para explorar o relacionamento do casal interpretado por Jason Segel e Cameron Diaz. Nessas cenas, Kazan reduz o exagero cômico e foca em diálogos mais naturais, tentando dar alguma profundidade emocional à história. No entanto, esse equilíbrio nem sempre é totalmente consistente. Em alguns momentos, a direção volta rapidamente para o humor exagerado, interrompendo possíveis desenvolvimentos emocionais mais profundos. Isso mostra uma característica comum no estilo de Kazan. Ele prefere manter o tom leve e acessível em vez de explorar drama mais intenso. Isso faz com que o filme seja divertido, mas também limita sua profundidade narrativa. Outro ponto importante na direção é o uso da tecnologia como elemento visual central. Kazan trabalha com a ideia de dispositivos conectados, telas, aplicativos em nuvem de forma bastante integrada à mise-en-scène. Ele frequentemente coloca os personagens interagindo com tablets e smartphones, e a direção enfatiza como esses objetos influenciam a vida cotidiana. Isso não é apenas um detalhe de roteiro, mas uma escola visual que orienta toda a narrativa. A movimentação de câmera no filme é relativamente simples, com poucos planos muito elaborados. Kazan opta por uma estética mais naturalista, usando câmeras estáveis e enquadramentos que favorecem a atuação dos atores. Essa simplicidade visual ajuda a manter o foco na comédia e nas reações dos personagens, em vez de desviar a atenção para efeitos estilísticos. A edição também é um elemento importante da direção. O ritmo do filme depende muito da montagem rápida entre situações diferentes, especialmente durante as sequências em que o casal tenta recuperar os dispositivos espalhados. Kazan usa cortes rápidos para manter a energia da narrativa e evitar que o filme perca dinamismo. Essa técnica é essencial em comédias modernas, onde o timing é fundamental para o humor funcionar.